Você conhece uma plantinha chamada sete sangrias ou então guanchuma vermelha? Você sabia que essa planta ela pode prevenir a trombose, pode prevenir infarto do miocárdio, pode prevenir o AVC, pode prevenir doenças relacionadas ao sistema circulatório? Pois é, hoje eu trago para você principalmente informações relacionadas, a essa planta direcionada para o sistema cardiovascular, para o sistema circulatório. É uma planta excelente para evitar, para combater essas doenças. E eu trago para você aqui um estudo brasileiro, um estudo então direcionado a essa planta, principalmente de universidades paranaenses, onde fala sobre o efeito ateroprotetor de Cuphea cartaginensis. Bom, essa planta é uma planta amplamente encontrada pelas Américas, América do Norte, Central e do Sul. Mas é uma planta que ela está em maior abrangência aqui no Brasil, ou seja, a gente tem o privilégio de encontrar essa planta amplamente por todo o Brasil. É uma planta que você pode encontrar ela nascendo espontaneamente no seu jardim, na sua horta, no quintal ali, num cantinho ela está nascendo, desenvolvendo. É uma planta que gosta muito de umidade, principalmente. Para algumas pessoas realmente é uma praga e ela tem um potencial muito grande. Bom, então esse foco desse vídeo é trazer o efeito ateroprotetor de Cuphea cartaginensis. As universidades envolvidas é a Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, Universidade Paranaense, Universidade Estadual de Ponta Grossa, em Ponta Grossa, no Paraná, Faculdade Pequeno Príncipe, em Curitiba, e Faculdade de Ciências da Universidade Federal de Dourados, Faculdade de Ciências da Saúde e Universidade Federal da Grande Dourado, cidade do Mato Grosso do Sul. Todas essas universidades se unificaram, se juntaram para realizar esse estudo, que inclusive traz resultados promissores, resultados muito bons com essa planta. Trazendo então aí à tona essa propriedade maravilhosa da Cuphea cartaginensis, das sete sangrias, com potencialidade para desenvolver um fitoterápico, a planta que é amplamente utilizada por toda a América, principalmente aqui no Brasil, contra doenças do sistema circulatório. E se você tem alguém na família, ou se você mesmo sofre de algum problema do sistema circulatório, com certeza essa planta pode te ajudar muito. Se você tem um risco aumentado com trombose, arteriosclerose, aterosclerose, certo? Se você está com triglicéridos elevado, normalizar aí os níveis então de colesterol, Então realmente é uma planta excelente, que aumenta os níveis de HDL e diminui o LDL, o chamado colesterol ruim, o formador então de inflamação nos vasos, que consequentemente forma então a formação dessas placas de ateroma. Só que antes eu quero trazer para você aqui, por exemplo, uma definição do que é a aterosclerose. A aterosclerose é considerada uma doença inflamatória crônica de origem multifatorial, ou seja, é uma doença que é causada por diversos fatores, causada pelo acúmulo de gorduras, lipídios, e consequentemente uma inflamação na parede dos vasos, com formação dessas placas calcificadas. Como resultado tem então essa dificuldade dessa passagem, o fluxo sanguíneo. A doença ela é sistêmica, ou seja, pode acometer simultaneamente diversas partes do corpo. Bom, e o que acontece? Como ela pode acometer várias partes do corpo, isso pode resultar em sintomas diferentes, dependendo do local. No coração, por exemplo, a obstrução total ou mesmo parcial pode causar uma dor no peito, que é chamado angina, e no caso pode resultar ao infarto agudo do miocárdio. Então isso pode causar então o famoso infarto. A obstrução pode levar ao acidente vascular cerebral, que é o famoso AVC, tá bom? O popularmente derrame. Nos membros inferiores vai causar a sensação de formigamento, a palidez, enfim, causando dor, má circulação. Bom, o que pode causar isso daí? A gente já falou a respeito sobre, tá falando aqui sobre essa elevação do colesterol, que isso pode trazer, e nesse caso, por exemplo, a obesidade, o sobrepeso, o tabagismo, a hipertensão, Então, o diabetes, por exemplo, a elevação desse colesterol, dos triglicerídeos, não ter atividade nenhuma física, e também esse histórico familiar. Nesse caso do histórico, é questão só genética mesmo, mas é assim, é epigenética. Não é questão só que está no gene, não é porque foi passado de mãe para filho, de pai para filho.
para filho, não é questão só disso, é questão do hábito. É interessante fazer atividade aí de pelo menos 150 minutos, ou seja, umas 2 horas e meia de atividade todos os dias, né, por semana. Ou seja, uma pessoa sedentária, aquela pessoa que só fica ali deitada no sofá, só fica sentado na cadeira, né, não quer saber de atividade, ou até mesmo algumas profissões que não possibilita mesmo a pessoa ter muita atividade. Talvez você que trabalha no escritório, motoristas mesmo, você pode perceber que essas pessoas têm uma facilidade para engordar, né? Ser pessoas com sobrepeso, isso porque não tem muita atividade mesmo, e sempre se alimentando bem. E na verdade não é novidade, mas muitas pessoas se resistem a isso, tem uma grande resistência à alimentação saudável, ou seja, se você faz alimentação in natura, né, com alimentos realmente vindos da natureza, para o alcoolismo mesmo, né, a pessoa ter o hábito, o mau hábito de ter o vício, né, nesse caso o álcool, por exemplo, ele destrói realmente o organismo como um todo, né? Primeiramente vai lá o fígado, a mucosa, né, causando gastrite, causando esteatose. Aquele álcool, né, o que ele vai ser transformado? Em glicose, né? Ou seja, a pessoa talvez, eu não como doce, mas adora uma bebida alcoólica, depois, posteriormente, vira um diabético, né? Por quê? Porque o álcool é açúcar. Bom, agora que a gente sabe um pouco sobre a doença em si, o que é a aterosclerose, o que pode evitar, o que ela causa também, a gente tem que saber a planta que a gente vai falar. O que é? É a Sete Sangrias, que é a planta que a gente vai falar hoje, né, para esse problema. Bom, o nome científico é Coffea balsamona, ou então cartaginensis, e isso é muito importante, porque é a espécie que a gente está tratando. E essa planta, ela faz parte de um gênero que compreende muitas outras. Por exemplo, tem 240 a 260 espécies. Entre elas, assim, tem porte pequeno, porte graúdo, né, porte grande. E algumas são plantas ornamentais, muito bonita por sinal. E todas elas, na verdade, têm benefícios. E, inclusive, é muito interessante porque agora estão desenvolvendo algumas espécies de Coffea, né, de Sete Sangrias, vamos generalizar o nome delas. Elas produzem uma grande quantidade de ácidos graxos, né, nas suas sementes. Então tem um grande interesse da indústria agora de desenvolver realmente o biodiesel. Já tem o biodiesel, mas em grande escala, né, em larga escala, e outras matérias mais produzidas com Sete Sangrias. Então isso é maravilhoso. Então a gente tem aí cerca de 240, 260 espécies, tá? Algumas pequenas, outras mais graúdas, né, mais grandes e de grande interesse para a indústria, tá bom? E para fazer biodiesel e entre outras matérias, até mesmo alimentícia. No Brasil, para você fazer uma ideia, a gente tem cerca de 108 espécies de Coffea, né? Entre elas a Coffea balsamona, a Coffea cartaginensis, sendo 71 endêmicas, ou seja, dessas 108, algumas foram, né, trazidas para o Brasil, ou seja, vieram, né, de outros lugares, de outros locais, de outros lugares, né, países, enfim, de outros biomas. E aqui no Brasil a gente tem 71 espécies que só tem no Brasil, não vai desenvolver em outro local. É daqui e pronto. A maioria das plantas do gênero Coffea, né, elas são oleaginosas. E elas são plantas de grande valia, de grande valor para a indústria, né? Ou seja, a indústria tem uma grande interesse em desenvolver medicamento, desenvolver, enfim, vários produtos, né, com essas plantas, porque elas produzem, por exemplo, vários ácidos graxos como caprílico, cáprico, láurico e mirístico. E você já ouviu falar, por exemplo, que esses ácidos graxos, né, de cadeia média, eles são protetores do sistema cardiovascular? Pois é, o óleo de coco é riquíssimo nesses ácidos. O óleo de abacate é riquíssimo nesses ácidos. Então veja como que as coisas, né, se encaixam. Então uma planta que na sua semente tem esses ácidos graxos que são protetores do sistema cardiovascular. Então veja só que beleza, né, que coisa mais boa. Agora tem uma coisa interessante. Além dessas sementes produzir esses ácidos graxos, ela produz uma gama de substâncias, de bioativos. Por exemplo, as suas folhas, onde tem muito mais concentração de bioativos interessantes aí para tratar esse problema em si, são os flavonoides. E os flavonoides são presentes na planta toda, né? Nela toda, porque a gente utiliza
dessa planta tudo. E nesse caso, os flavonoides, principalmente a quercetina, ela é talvez o biomarcador, né? Ou seja, a substância majoritária dessa planta. Em si, ela possui várias propriedades. Por exemplo, ela tem atividade anti-inflamatória, isso porque ela tem atividade antioxidante, então uma coisa leva a outra, né? Ela tem atividade antioxidante que leva à ação anti-inflamatória em si. Ela tem atividade hipotensora, antimicrobiana, antitumoral, né? E é interessante isso, porque estudos mostram que ela tem um grande potencial antitumoral. Ela tem atividade cardioprotetora, conforme a gente já está falando aqui, como essa grande atividade no sistema cardiovascular. Ela tem atividade antinociceptiva, ou seja, é uma planta que inibe, né, a sensação de dor. É uma planta vasorrelaxante, hepatoprotetora, gastroprotetora, atividade antihelmíntica, atividade hipolipemiante, ou seja, emagrecedora, redutora do colesterol, redutora então dos triglicerídeos, diminuindo o LDL, aumentando o HDL, né, emagrecedor ajudando bastante nos casos para o emagrecimento, né, diminuindo as taxas de gordura. Tem atividade diurética, é antipirética, tem atividade, né, a baixar a febre, tem atividade cicatrizante, antidiarreica, muito utilizada em algumas culturas como antidiarreica. Enfim, ela é uma planta com muitas e muitas utilidades realmente. Mas nesse caso aqui é uma planta focada, né, para o sistema cardiovascular. E ela é uma planta muito empregada para tratar hipertensão arterial. Não é à toa, porque ela previne, por exemplo, a arteriosclerose, enrijecimento das artérias, dos vasos, relaxando os vasos. Ela é uma inibidora da ECA, contanto que é uma planta que, se caso você faz o uso de medicamentos para abaixar a pressão, enalapril, captopril, é uma planta que vai, né, diminuir mais ainda a pressão arterial e pode ser talvez até perigoso. Perigoso não que a planta vai oferecer esse perigo. Ela é uma inibidora da ECA, né, dessa enzima. Mas a questão, se você faz o uso já de um medicamento para poder abaixar a pressão, ou seja, ela tendo essa atuação, sendo vasorrelaxante, dilatando, né, aumentando o diâmetro desses vasos, tem um fluxo maior sanguíneo. E com isso a pressão vai abaixar, né? Ela tem essa atividade inibidora da ECA. Então ela não vai deixar com que essa pressão se eleve, realmente. Então é uma planta sensacional. Então ela é muito utilizada contra problemas de hipertensão, aterosclerose, palpitação do coração, pessoas que têm ali uma palpitação, desconforto, né, um batimento acelerado. É uma planta muito usada para isso. Doenças venéreas, reumatismo, afecções da pele e febres intermitentes. Então é uma planta realmente com capacidade maravilhosa. É uma potencialidade que parece que as pessoas duvidam quando falam que uma planta tem tudo isso. Mas a nossa grande oportunidade, a maravilha do momento é isso, que os estudos eles trazem essa segurança. Então não sou eu que estou falando, isso não é besteira que eu não estou aqui abrindo a boca para falar besteira, não sou eu que estou falando, isso é a literatura vasta que a gente já tem, de livros, olha aí, quanta coisa a gente tem, trazendo essas informações, estudos científicos, olha aí, universidades que se juntam, né, grande investimento de tempo, né, de dinheiro para poder descobrir cada vez mais o que a natureza tem a oferecer. Lógico, porque tudo isso daqui é para nosso benefício. Bom, modos de uso. Já vou falar aqui antes de entrar na questão do estudo em si. Para você utilizar essa planta é muito simples. Pode utilizar em forma de tintura, em forma de chá principalmente, que é um dos mais utilizados. É uma colher de sobremesa para cada xícara de água, fazendo uso de 3 vezes ao dia, tá bom? Ou então fazendo uso da tintura, 20, 30 gotas 3 vezes ao dia. Ou ainda, né, ao invés de uma colher de sobremesa para cada xícara de água, você pode fazer o chá já de uma vez, uma quantidade boa, que é 1 litro, aí você utiliza 2 colheres de sopa para preparar 1 litro de chá, tá certo? Bom, vamos aqui para esse estudo, tá bom? Já falei até como se usa, mas no final desse vídeo tem uma informação muito importante para você fazer a sua tintura de 7 sangrias, porque isso é maravilhoso. Saber dessa informação vai fazer total diferença, tá certo? Bom, aqui então fala, né, sobre, aqui em si é o estudo realizado ali por aquelas universidades paranaenses,
e uma mato-grossense, né? Bom, então é o seguinte, aqui fala que é uma planta muito utilizada para o sistema circulatório. Beleza, muito boa mesmo. E eles fizeram esse estudo para saber a atividade hipolipemiante, né? Ou seja, para reduzir as taxas de gordura, né? Então, de colesterol, e também anti-aterogênico, ou seja, evitando a aterosclerose, tá bom? Então, eles fizeram esse estudo e induziram a esses coelhos, né, já citados lá no início, no título então do estudo, para fazer uma dieta que aumentasse as taxas de colesterol, né, que elevasse então os triglicerídeos, né, o LDL e tal. Bom, olha só o que eles falam. A dieta induziu uma dislipidemia e grande alteração estrutural na parede aórtica. Além disso, foram observados aumento da peroxidação lipídica e redução dos níveis de glutationa hepática. Bom, o tratamento, né, com o extrato foi capaz de prevenir o aumento dos níveis de colesterol total, LDL, VLDL, né, e triglicerídeos. Além disso, aumentou o HDL. Olha só, isso é o estudo que está falando, tá bom? Isso é o estudo que está falando. Como conclusão, para o vídeo não ficar mais longo do que já está, eles falam assim, o estudo demonstrou que o extrato reduziu os lipídios séricos e o estresse oxidativo hepático, quando administrado por via oral. Além disso, foi capaz de prevenir o desenvolvimento da aterosclerose induzida por essa dieta. Olha aí, o pessoal então fez, né, o estudo baseado na popularidade da planta, no que a planta faz popularmente, e constatou que realmente a planta abaixa os níveis então de colesterol, aumentando o HDL, que é o chamado colesterol bom, né, reduzindo o colesterol total, os níveis de colesterol total, triglicerídeos. Então realmente foi uma planta, né, com uma capacidade muito grande para o sistema circulatório, sistema cardiovascular. Então realmente é sensacional e está aí a grande indicação de você utilizar essa planta para tratar esses problemas, né, circulatórios, tá bom? Todos aqueles citados, principalmente do sistema circulatório. E está aqui uma grande informação de um artigo científico, de uma revisão, que fala o seguinte: o maior teor, né, de fenólicos totais foi recuperado quando a extração foi realizada a 56 graus por 110 minutos na proporção água-etanol, ou seja, foi uma tintura, né, hidroetanólica, água e álcool, na proporção de 50-50. Então, nessa temperatura, com esse tempo de extração e nessa proporção, né, de álcool e água, 50-50, metade-metade, então você extrai o melhor que a Sete Sangrias pode oferecer nessa condição. Tá aí a informação, tá dada, agora você faz o bom uso disso, tá certo? Grávida e lactante, por mais que não tenha uma literatura pesada a respeito contraindicando, não faça, porque, por exemplo, na Argentina é uma planta utilizada para induzir, tá bom, a menstruação, para adiantar, ou então pessoas, né, as mulheres que estejam com a menstruação atrasada, utilizam essa planta com atividade emenagoga, tá bom? Com atividade de induzir a menstruação. Então não faça o uso dela na gravidez, principalmente. Crianças geralmente não têm esses problemas, né, relacionados aí, no caso, ao sistema cardiovascular, por exemplo, por ter realmente aterosclerose e tal, né? Geralmente não. Então, a literatura não tem muito a respeito de estudos sobre com crianças, né? Tudo é mais relacionado a adultos, principalmente com sobrepeso, diabéticos, né? Então, por isso que a literatura reforça muito mais o uso para esse tipo de pessoa, né? Com esses problemas, né? Então, crianças não é indicado que faça o uso. Na descrição do vídeo tem mais informação complementando, tá certo? É isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like. Desculpa por o vídeo ter ficado tão longo, mas isso é muito importante, são informações que complementam uma a outra. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.